Esperando a química, chegamos. Aula número 22, número de oxidação. Um assunto importante, a gente vai trabalhar muitas coisas que têm o número de oxidação. Para o Enem é muito importante, é um assunto que aparentemente é secundário, mas ele aparece em praticamente todos os conteúdos daqui para frente. Então ele é, um assunto que deve ser estudado. Né? E nunca esqueça, da aula número 21, a aula número 21 é uma aula muito, muito, muito importante, tá? Nem que tu assista ela em 2 etapas, mas vale a pena porque é uma aula que envolve uma questão do Enem certinha, tá certo? Vamos lá, então, falar um pouquinho do número de oxidação. Qualquer dúvida, pergunte ao professor, vai no site do CEISC, pergunte ao professor e pergunta ao seu professor lá o que ele... pode te ajudar lá em alguma coisa, tá bom? Não esquece disso. Muito bem. Ô, Doni, o que é número de oxidação? É o tal de NOx. A gente abrevia, né? Número de oxidação NOx. Tá, mas o que ele é? Porque aqui, NOx de um átomo. O que é o NOx de um átomo? Vamos apagar aqui, porque eu quero responder para vocês. O NOx de um átomo nada mais é do que as cargas dos polos somadas. Tu pega as cargas, são 3 polos negativos, então o NOx do cara é -3, tá? Então, ele é o número, ao mesmo tempo, o sinal de carga, certo? Então, seria a carga em excesso devido às ligações polares. Lembra quem faz ligações polares? Quem faz ligações polares são as substâncias compostas, elas fazem ligações polares. Então, presta atenção nas ligações polares aí. Bom, vamos fazer um cálculozinho de NOx do oxigênio e do hidrogênio por ligação. Não é o que a gente vai fazer, a gente vai fazer outra brincadeira, tá? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês o que é o NOx, de verdade, certo? Por exemplo, esta ligação aqui, ela é polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons para o seu lado, polariza a ligação. Tá? Por outro lado, a ligação do outro lado também é polar. Os elétrons vão para o lado do oxigênio, tá? E a ligação, então, é polar. Agora eu quero saber o NOx desse oxigênio. Tu pensa, quantos polos ele tem? 2 polos. E qual é o sinal desses polos? Negativos. Então, isto é o NOx do oxigênio, -2. Sério? Sério? É isso aí. Tá? Polo mesmo, tá? Então, ele tem 2 polos negativos. O oxigênio tem 2 polos negativos. É isso que quer dizer esse número aqui, NOx. O oxigênio tem em torno de si 2 polos negativos. Tá? E o hidrogênio aqui, esse hidrogênio, qual é o NOx dele? Tu pergunta, quantos polos ele tem? 1 polo. Qual é o sinal do polo? Positivo. Então, mais 1. Esse é o NOx. Agora, diz assim, Dani, mas aí eu fico pensando o seguinte, me bota uma molécula, eu tenho que abrir a molécula, pegar ligações, ver elétrons, se vai para um lado, se vai para o outro primeiro. Você não tem tanta habilidade assim, tá? Por isso que alguém, em algum momento, inventou uma coisa chamada jogo do NOx. Quando eu estudei o jogo do NOx, ele tinha 13 regras. Eu fiz uma adaptaçãozinha, nós vamos trabalhar com 5. Eu disse, como melhorou? Decorar 13 era demais. Eu digo, melhorou um bocadinho. A gente tem que saber 5 regras. Mas tem um detalhe, as regras são em hierarquia. Então, tem que saber todas. Tem hierarquia. Tu pode criar a hierarquia que tu quiser. Tá? Eu criei uma hierarquia aqui militar. Tá? Vocês vão dizer, é por causa do governo. Não tem nada a ver com o governo. A hierarquia militar já existe há muito tempo, porque muita gente conhece a hierarquia militar. Quem é que está lá? Na general, depois é o coronel, depois o tenente-coronel, depois o major, depois o capitão, não é isso? Tá, e é uma hierarquia bem conhecida, mas tu pode dizer assim, eu vou usar assim, lá em casa, quem é que manda? A mãe, depois é o pai, o pai sempre em segundo lugar, né? Ou o pai fica em último, você faz a hierarquia de casa, depois do cachorro é o pai. Tá louco? E nós vamos então aprender a jogar o joguinho do NOx. O
que tem 5 regras, e as 5 regras estão em hierarquia. Primeira regra diz assim, ó, iniciar pelos átomos de inox fixo. Veja, é a regra que tem mais conhecimento. Ela é uma regra de grande hierarquia, general. Tu é obrigado a começar por ela, porque ela tem hierarquia maior. Se tu tiver algum desses átomos de inox fixo, tu tem que começar por ele. É obrigatório. Tá, você vai perguntar para mim, tá, quem são os átomos de inox fixo? Acompanha aqui na câmera que você vai ver. Ó, desse ladinho aqui eu coloquei os mais importantes átomos de inox fixo com o valor dos NOx deles. Olha aqui, ó. Lítio, sódio, potássio e césio, o NOx é mais 1. Magnésio, cálcio e bário, o NOx é mais 2. Ó, turma da escadinha. Ah, Eudone, escadinha a turma da escadinha é a turma que tem a prata, o zinco e o alumínio. Ó, a prata tem NOx mais 1, o zinco NOx mais 2 e o alumínio NOx mais 3. Tá? Ó, qual é o NOx do flúor aqui? Menos 1. O flúor é o único carinha de NOx fixo, veja, que tem NOx negativo. Doni, eu vou ter que saber o NOx desses caras aqui? Ah, sério? Sério? E é bem importante, eu vou dizer para vocês, é bem importante. Tá? Essa é a regra general, a primeira regra. Tá? Se vocês tiverem só essa regra, já dá para jogar, para ver que ela é importante. Dá para jogar o jogo só com essa regra. Mas eu vou passar todas as regras, depois eu vou jogar, né? Não sei o NOx de átomo central. Ah, Doni, quando eu tenho CO2, por exemplo, o carbono é o central, então eu não sei o NOx do carbono? Não. O carbono é uma incógnita para nós, porque ele é central. H3PO4, quem é o central? H3PO4, quem ficou no meio, que é o fósforo é o central. Tá? Então esse eu não sei o NOx. Tá? É muito interessante essa regra, é uma regra general, a hierarquia dela é igual de cima, só que ela não é uma regra numérica, é uma regra estrutural. A primeira é numérica, primeiro te dá o valor do NOx. Então, lembra, tem que saber o NOx do sujeito, tem que saber que o césio é mais 1, regra número 1. Regra número 3, o NOx do hidrogênio é mais 1. Pô, regra barbada, né? Quando é que o NOx do hidrogênio não é mais 1? Quando ele se ligar a alguém que for da regra general. Tá? Quer ver? Quer ver? Por exemplo, CaH2. Será que o hidrogênio é mais 1 aqui? Nananina. Tá, vou garantir para vocês. Ah, o Dani, joga o joguinho desse aí para a gente ver. Ah, joga. Para a gente ver como é que é. Ah, tá bom, eu jogo. É um joguinho de tabuleiro, tá? Ó, vou mostrar para vocês. É um joguinho de tabuleiro, assim, ó. Tá? Tu bota o tabuleiro. O objetivo é preencher as 4 lacunas desse tabuleiro. Tá? Olha só a ideia. O cálcio está aqui em cima, ó. Ele é da regra general. Então, eu sou obrigado a iniciar por ele. Vou botar um isão aqui para dizer que eu vou iniciar por ele. Qual é o NOx dele? Mais 2. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Certo? O dono do hidrogênio, eu não posso usar aquele lá que o NOx é mais 1? Não. Ele tem que ser minha incógnita, porque alguém vai ter que ser incógnita. Alguém vai ser incógnita nessa brincadeira. A ideia aqui é a seguinte, ó. Para preencher a lacuna de cima, tu multiplica os números que tem aqui. Mais 2, lembra que tem um número 1 escondido aqui, que é cálcio 1, hidrogênio 2. Vai ser mais 2 vezes 1, mais 2. A carga de uma substância química, a carga total da substância sempre é 0. Se a carga é 0, qual é o número que preenche essa lacuna? Mais 2 menos 2 é igual a 0. É uma matemáticazinha bem simples, tá? Agora, se tu subiu, dividiu, multiplicou, quando desce, divide. Ó, subiu, multiplicou, desceu, dividiu. Menos 2 divide por 2. Menos 2 divide por 2, menos 1. Ah, o Doni, olha o NOx do hidrogênio é menos 1. Aham. Viram? É assim que se joga o joguinho do NOx. Ah, já entreguei o jogo, né? Bom, regra major, quarta regra do jogo. O NOx do oxigênio, do enxofre e selênio é menos 2. Veja, essa regra está subordinada ao coronel e aos generais. Certo? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Que nós temos aqui uma hierarquia. Então, quando o oxigênio se ligar ao hidrogênio, tu começa pelo hidrogênio. Quando o oxigênio se ligar a um metal, como sódio, tu vais começar pelo metal sódio. Não vai começar pelo oxigênio. Ele está em quarto lugar na hierarquia.
E depois, em último lugar na hierarquia, o capitão. O capitão, o NOx do cloro, do bromo e iodo é -1. Então, o mais baixo da hierarquia é esse aqui. Então, por exemplo, se o cloro estiver ligado ao oxigênio, tu começa pelo oxigênio. Se o cloro estiver ligado ao hidrogênio, começa pelo hidrogênio. Se o cloro estiver ligado a um metal dos fixos lá, começa pelo metal fixo. Né? O cloro vai ser deixado para o final. Tá? Ele é o último da lista. Certo? Então, quando a gente tem uma coisa assim, ó, como aqui, ó, aqui eu peguei o H2O2, ó. Isso aqui para muita gente é um pepino, né? Porque o cara diz, por quem eu vou começar? Pelo hidrogênio ou pelo oxigênio? Tá? Pensa o seguinte, o hidrogênio, coronel. O oxigênio, major. Qual é a patente maior do exército? Coronel. Então eu sou obrigado a começar pelo hidrogênio. Isso quer dizer que o oxigênio vai ser minha incógnita. Tá, então vamos começar pelo hidrogênio. Qual é o NOx hidrogênio? Mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para que dê zero, menos 2. Aí menos 2 divide por 2, vai dar menos 1. O oxigênio tem NOx menos 1 aí. Muito cuidado. Muito, muito cuidado. Certo? Vamos para os slides. Vamos ver de novo isso aí. E vamos ver mais alguns detalhes lá nos slides. Tá bom? Com mais colorido, né? Mais colorido. Isso é importante. Então vamos lá. Número de oxidação, a parte 1. Né? O NOx de um átomo é o número total de polos gerados pelas ligações polares. Só vamos recordar um pouquinho. Tá? Quando a gente tem substância misturada e substância que não está misturada, né? Lembra que a substância, quando está pura, ela tem uma fórmula. A fórmula vai nos ajudar muito, tá? Porque a substância pura pode ser simples ou composta. Se ela é simples, gente, presta bem atenção. Não há polos, o NOx é 0. Ah, Doni, por exemplo, se aparecesse O2 para mim, eu vou calcular o NOx do O2, tá? Ó, voltando aqui para o quadro, ó. Calculando o NOx do O2. Qual é o NOx do O2? O NOx do O2 é 0. Para substância simples. Eu nem falo. Ou seja, tudo que eu vou trabalhar vai ser para substância composta. Então, lá, voltando para os slides, então, só vale para substância composta, porque ali na substância composta é que o NOx é diferente de 0. Vai dizer, cara, é só para substância composta, então. É verdade. Substância simples nem tem regra para elas aqui. Não tem por que calcular, né? É sempre 0. Se é sempre a mesma coisa, então, não tem por que fazer cálculo. Quem tem que calcular o NOx pelo joguinho do NOx é da substância composta. Então, vamos dar uma olhadinha ali na questão do NOx pelo conceito. Só que eu vou pegar a substância CO2, tá? Com todo aquele brilho do slide com o colorido dele. Então, o que acontece? Quando o carbono se liga aos oxigênios, ele faz ligas duplas. Tá? Como os oxigênios são mais eletronegativos, viu que apareceu agora ali 13,5 para o oxigênio e 2,5 para o carbono, tá? Os elétrons se deslocam para o lado do oxigênio. E se deslocando para o lado do oxigênio, o que acontece? Gente, acontece uma coisa aí que é a polarização. Tá? Elétrons têm carga negativa, para onde eles migram, fica a região negativa. Quando eu vejo os polos, olha só, interessante, né? Eu tenho 2 polos negativos para um oxigênio, 2 polos negativos para o outro oxigênio e 4 polos positivos para o carbono. Tu vai dizer, só um pouquinho, mas a substância no todo não tem polo nenhum. É verdade. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu pegar o NOx de um oxigênio é -2, o NOx do outro oxigênio também é -2, são 2 polos negativos que ele tem. E o carbono tem 4 polos positivos, então o NOx é mais 4. Quando eu somo todos os valores de NOx, qual é o resultado? 0. Gente, voltando aqui para o quadro então um pouquinho, tá vendo esse valor que vai aqui? Isto aqui é a soma dos NOx dos elementos que se ligam, tá? Por isso que é sempre 0 aqui. O Dani, quando é que não vai ser 0? Não, isso vai ser para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver quando não é 0, tá bom? Mas agora nós vamos ver os que dão 0, que são as substâncias. Depois a gente vai falar dos íons compostos, tá bom? Na próxima. Aguarda. Já fica assim, pensando assim, na próxima aula eu já vou assistir isso aí, tá?
Ligações interatômicas, lembra, são iônica, covalente e metálica, só pensando na polaridade. Quem é polar? Quem é polar? Quem tem ligação polar? Iônica é polar. Tá? Lembra dessa história quem faz? Se os diferentes fazem a ligação, então a ligação é polar. Lembra então que na substância que é iônica, ela é uma substância composta, a ligação química é polar. Quando é covalente, pode ser polar ou apolar. Tá? E quando é metálica, é sempre apolar. Então, tu vai dizer o seguinte, NOx do oxigênio O2 é zero, e NOx do ferro também é zero. Porque a substância é simples. Tá? Quem é que forma polos elétricos? Ligação covalente de átomos diferentes, ligação iônica forma polos elétricos. Quem forma polos elétricos tem NOx. Tá? Diferente de zero, claro, né? Bom, vamos às regras. Vamos às regras, o slide já vai mostrar as regras para nós, né? Ó, detalhe importante, isso é somente para substância composta, tá certo? Regra geral, iniciar por átomos de NOx fixo. Onde são esses aí de NOx fixo? São esses aí. Viu? Apareceu uma tabelinha amarela ali, já com os elementos de NOx fixo, certo? Que são importantes. Essa é a regra geral. Tá? Lembra da turma da escadinha, não esquece dela, é uma turma importante. Desenhei até um homenzinho ali subindo a escadinha. Tá? Prata, primeiro degrau da escadinha, mais 1. Zinco, segundo degrau da escadinha, mais 2. E alumínio, terceiro degrau da escadinha, mais 3. Tá? Lítio, sódio e potássio, a gente não pode deixar de saber para a prova. Tá? Tem que saber. Depois, magnésio, cálcio, é importante saber também que o NOx deles é mais 2. Certo? Esses são os que mais aparecem. Depois tem a turma da escadinha, que é super importante, né? A turma da escadinha é uma turma bem importante. E o flúor, ele aparece menos, mas ó, o flúor só tem NOx menos 1. Se ele aparecer ligado ao oxigênio, lembra, quem é negativo é ele, NOx menos 1. E o oxigênio vai ser positivo. Sério? Tá? Então, a turma da escadinha é importante. Primeira regra, então, regra general. Tá? A segunda regra, vamos à segunda regra, não sabemos o NOx de átomo central, exceto se esse átomo tiver NOx fixo, se for do outro general. Ah, mas era um cálcio, que era o central. Ah, se é cálcio, está do NOx fixo, então está valendo. Tá? Regra coronel, NOx de hidrogênio é mais 1. Regra major, NOx do oxigênio e enxofre selênio é menos 2. E regra capitão, o NOx do cloro, bromo e iodo é menos 1. Tá? Lembra que isso é de hierarquia, vai do capitão para o general, quem manda é o general. Sempre eu vou seguir essa hierarquia e sempre eu vou ter uma incógnita no meu cálculo NOx. Por exemplo, apareceu aí para nós uma fórmula K2O2. Como é que eu jogo o joguinho? É joguinho de tabuleiro. Coloco o tabuleiro. O objetivo é preencher as lacunas do tabuleiro, certo? Comece por quem? Por aquele que tem a regra mais importante, de hierarquia maior. Então, no caso aí, o potássio pertence à regra general, a regra número 1, que é a regra general. Ele é um elemento de NOx fixo, sou obrigado a começar por ele. O NOx é mais 1. E aí começa a brincadeira. Quando sobe, multiplica. Mais 1 vezes 2, mais 2. E quando desce, Odone? Quando desce, divide. Né? Mas veja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar lá em cima tem que dar 0. Tá? Se lá em cima tem que dar 0, eu vou somar com o quê? Com menos 2. Mais 2 menos 2, 0. Menos 2 dividindo por 2 vai dar menos 1. Então, subiu, multiplicou, desceu, dividiu. O Odone divide aquele menos 2 pelo 2 do oxigênio, é isso? O menos 2 divide por aquele 2 do O2 do oxigênio. Tá? Os números que estão ali são aqueles que eu vou usar para os cálculos. O mais 1, que está embaixo do potássio, que está piscando assim, ó, tu multiplicou por 2 e deu mais 2 lá em cima. Tá? Ó, eu vou botar a flechinha aqui, ó, mais 1, multiplicou o 2 que está aqui e deu mais 2 que está aqui. Lembra que a soma lá em cima tem que dar 0. Oh, que coisa, né? Bom, vamos pegar um outro aqui, tá? Vamos pegar um outro aqui para a gente fazer o cálculo. Ó, a gente já sabe. O H2O2, a gente já fez, mas esse é legal, vamos fazer de novo. Tá, lembra? Por quem eu começo? Porque aqui, ó, todo mundo que não se aprofunda nisso aqui, acaba começando pelo oxigênio e acaba errando. Começa pelo hidrogênio, porque o hidrogênio é coronel e o oxigênio é major. Coronel manda no major. Tá certo? Então vai ficar o quê? Mais 1 vezes 2, lá, ó. Mais 1 vezes 2, deu mais 2 lá em cima. Tu sabe que a soma tem que dar 0, a soma das cargas tem que dar 0. Então, se a soma das cargas dá 0, menos 2 divide por 2,
menos 1. Vamos fazer um outro? SO2. Por que eu coloquei o SO2? Porque os dois estão na mesma regra. Vai dizer, ô Doni, só um pouquinho, velho. Os dois são da regra major ali. E aí, como é que eu faço? Como é que eu jogo esse joguinho? Pensa, quem é o central? O enxofre. O que a regra general diz? Eu não sei o NOx central, a não ser que ele seja NOx fixo. Então, tu vai usar a regra número 2, que é a regra general. Tu não sabe o NOx do enxofre, porque ele é o central. Tá? Então, é para isso que serve aquela regra general. É para quando tu não consegue, né, decidir por quem começar. Tu vai começar por quem? Pelo oxigênio. Tá? Nesse caso, eu começo pelo oxigênio. Mesmo os dois sendo da mesma família ali, na mesma regra, mas, no caso, um deles é central. E o central não respeita as regras. Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Para que a soma dê 0, mais 4 divide por 1, mais 4. É, beleza, hein? Vamos pegar uma questãozinha para a gente resolver já? Vou fazer mais uma aqui, parece que tem mais um aqui. Tá? Mais um. Ó, HClO4. Tá? HClO4. Como é que eu faço quando tem 3? Quando tem 3, não esquece. Um dos 3 tem que ser uma incógnita. Tu vai dizer o central, né, Doni? Quem é o central? Porque os 3 estão nas regras aqui, ó. O hidrogênio está na regra coronel. O cloro está na regra capitão. E o oxigênio na regra major. Então, os 3 têm regras. Mas qual que está na regra menos hierárquica? O cloro. Qual que está no centro? O cloro. Então, eu posso descobrir assim, ó, o central é o cloro, então eu não sei o NOx dele. Tá ok? Então, vamos lá. Começo pelo hidrogênio, regra major, é mais 1. Depois pego a regra do oxigênio, tá? Desculpe, a do hidrogênio é coronel. Pego a regra major do oxigênio e já tenho uma incógnita. Fiquei com uma incógnita só, tá? Para resolver a equação. Então, o que eu faço? Ó, mais 1 vezes 1, mais 1. E depois eu faço o quê? Menos 2 vezes 4, menos 8. Lembra que a soma lá em cima tem que dar o quê? 0. A soma tem que dar 0. Para a soma dar 0, que número vai aqui? Mais 7. Agora lembra, para descobrir o NOx real do cara é mais 7 divide por 1. Mais 7 divide por 1, mais 7. Pô, aquela seta começou a piscar e cada vez pisca mais forte, né? Certo? Então eu descobri o NOx do hidrogênio, que é mais 1, do cloro, que é mais 7, e do oxigênio, que é menos 2. Ok? Vamos agora sim para a questão. Tá? Que por sinal já começou já mostrando algumas coisas para nós aí. Eu nem li a questão, já mostrou, né? Ó, que é isso. Tá rapidinha, né? Que está querendo se mostrar, né, para nós. Mas olha só, nos compostos que eu tenho ali, o número de oxidação do elemento hidrogênio é... Gente, o mais fácil de todos de ver é o H2. Qual é o NOx do H2? Vai dizer, o NOx do H2 é 0, né? Tem nem regra para ele. Por isso que eu já circulei ele. E aí, ó, o terceiro número não pode ser menos 1. Então, a alternativa B e a alternativa E já estão fora. Aí tu olha as que sobraram. A alternativa A coloca o NOx do hidrogênio no H2O2 mais 1. E a C e a D colocam o hidrogênio com NOx mais 2. Eu vou dizer para vocês bem francamente, é impossível que o hidrogênio tenha NOx mais 2. Ele teria que ter 2 polos positivos, ele teria que estar doando ou cedendo 2 elétrons. Ele tem só 1, como é que ele vai ceder 2? Mas tudo bem, vamos supor que na hora tu não se deu por conta. Então vem para o quadro e olha o cálculo que eu fiz aqui no quadro. Tá? Que é aquela substância H2O2 que está ali, cai muito em provas de vestibular. Essa questão tem 2 anos, tá? E apareceu na prova, e é só um cálculozinho assim, ó. Por quem eu vou começar? Pelo hidrogênio. Né? E o hidrogênio, qual é o NOx dele? Mais 1. Então, descoberto que é mais 1, eu já cheguei à resposta. Então, voltando lá para o slide, tá? O cálculo estava feito no quadro ali, né? Então, a resposta é a alternativa, está aí sendo feita no slide mesmo, né? Alternativa A. Opa, que chegou a dar um pulo para frente, né? Viu só? Esse é o NOx. Parte 1. Voltaremos com o NOx. Parte 2. Pessoal, CISC para Enem. Aqui você faz, aqui você aprova. Um grande abraço a todos e voltaremos na aula número 23 para ver mais uns detalhezinhos de NOx. Até lá.